Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre Cecília Meirelles. Nós já falamos sobre Cecília Meirelles em outros vídeos e no podcast também. Mas hoje nós vamos dimensionar um pouco mais a sua obra, um aspecto específico da sua obra que me parece interessante, que pode ser observada num dos seus livros mais conhecidos, que é Cânticos. Aqueles que curtem o nosso canal e nos acompanham, por favor, se inscrevam. Isso é importante e nos dá força para continuar. Bom, Cecília Meirelles é uma poetisa extraordinária. Ela é considerada, certamente, uma das maiores poetisas da língua portuguesa. Ela tem uma produção de altíssima qualidade, que tem determinadas características. Se nós formos recuperar a história dela, nós vamos ver que Cecília Meirelles vem do mundo católico. Ela começou em 1919 com seu primeiro livro publicado, e depois circulou naquele meio católico de intelectuais que gravitavam em torno das revistas Árvore Nova, Terra do Sol e Festa, entre os anos 10 e os anos 20. Essa origem é importante, é interessante de ser anotada, porque mostra que a perspectiva espiritualista de Cecília Meirelles, que é muito forte ao longo da sua obra inteira, embora me parece às vezes que ela tem algumas fases de um certo ceticismo, mas é constante e no final, especialmente da sua vida, é muito forte, é muito expressiva essa espiritualidade, esse espiritualismo. Tem uma matriz católica, né? E portanto, quando eu disse num outro vídeo que Cecília Meirelles expressa uma tradição de literatura mística que tem a ver com a Península Ibérica, nós estamos nos remetendo então a um elo, a um link, uma articulação muito importante e com sentido, que tem a ver com alguns paradigmas do seu pensamento. É claro que Cecília Meirelles ela se interessava muito por filosofia oriental. Ela faz uma viagem à Índia, ela era fascinada pela Índia, e essa variável do seu pensamento permite que a gente entenda que Cecília Meirelles era uma personalidade bem mais profunda na perspectiva e na percepção do espírito, o que a aproxima, e isso é muito claro na obra dela, de Fernando Pessoa. Quer dizer, ela ia, do ponto de vista intelectual, para determinadas dimensões do pensamento que não eram exclusivamente aquelas determinadas por um cânone religioso específico, embora esse fosse, sem dúvida, a base, né, do seu entendimento das coisas. Cecília Meirelles se torna muito conhecida, né, entre os anos 20 e os anos 30, e logo em 1938 ela recebe o prêmio da Academia Brasileira de Letras por esse livro maravilhoso que é Viagem. E a partir desse momento ela adquire uma dimensão não só no cenário da literatura e da poesia brasileira, mas também da literatura lusófona de uma forma geral. Cecília Meirelles tinha origens açorianas. O seu primeiro marido, Fernando Corrêa Dias, um artista, era português, né? Então ela circula muito, ela tem muito a ver com isso que o Manuel Gandra chama de portuguesia, com esse espírito que tem a ver com o falar português e o pensar em português, que é uma coisa muito própria e que tem determinadas dimensões espirituais, subjetivas muito fortes. A língua portuguesa, ela tem alguns aspectos, né, e em algum outro momento nós podemos falar sobre isso, que a distinguem realmente do espanhol, que a distinguem de outras línguas anglo-saxônicas, e que permite muitas vezes essa percepção da subjetividade, do misterioso, do invisível, de uma forma
que só os portugueses podem fazer, principalmente no sentimentalismo lusitano, né? Nesse culto das coisas invisíveis e não claramente palpáveis ou contáveis. E isso em Cecília Meirelles é muito importante, uma agudeza sensorial, né? Que ela tem, sem dúvida, uma percepção visual profunda. Ela percebe muito bem as coisas, ela vê as coisas, mas a sua visão das coisas é sempre caminho para delinear alguma coisa que está além do visível. Então, isso é uma coisa assim bem, me parece, que se expressa muito bem na língua portuguesa. Cecília Meirelles era também muito tocada pelo tema do amor. O amor para ela é muito relevante. Como uma pessoa muito sozinha, né, ela perdeu os pais muito cedo e foi criada pela avó, ela mesmo dizia que ela tinha tido uma infância muito solitária, muito contemplativa. Cecília Meirelles era muito ligada a esse amor que o Cântico dos Cânticos chama de um amor que é tão duro quanto a morte, né? Um sentimento que é alguma coisa que transcende a realidade do mundo, transcende a transitoriedade das coisas. Esse amor bíblico, né? Esse amor de Deus pelos homens, que o Cântico dos Cânticos expressa e que no Novo Testamento é muito forte, é muito consistente, né? Como força e movimento. Ela era muito ligada a isso, ela tinha essa percepção, mas principalmente ela refletia muito sobre como esse amor eterno ele transparecia na efemeridade do mundo, na transitoriedade do mundo. Me parece que esse é um dos seus grandes temas, né? Um dos grandes temas da poesia de Cecília Meirelles. Quer dizer, como no amor que nós temos neste mundo, ou seja, o nosso amor pelas pessoas, pelo próximo, o amor afetivo, o amor entre homem e mulher, ou o amor pelas coisas que nós temos, né? Ou que nós queremos ter. Como é que esse amor eterno, como é que ele consegue ser perceptível nesse mundo no qual a experiência da permanência é impossível? Então, aquele amor, que é um mistério essencial, né? Que é um amor que movimenta o mundo inteiro, que move as pessoas, que engendra a realidade das coisas, esse amor, ele se manifesta nesse mundo através de experiências fragmentadas, experiências de perda, de desejo, de paixão. E o amor em Cecília Meirelles me parece ser sempre uma experiência sensível neste mundo de transitoriedades, desse amor que não pode ser definido com as coisas desse mundo. E eu acho que esse paradoxo, né, dessa experiência do amor neste mundo, que é ao mesmo tempo um amor para coisas fragmentadas, mas que expressa uma realidade eterna, eu acho que isso é que dá à poesia da Cecília Meirelles uma certa particularidade na maneira como ela lida com os sentimentos, né, e com a sua relação com as coisas. E nesse sentido, ela não apenas herda essa literatura mística, que eu estou falando aqui, ibérica, mas ela também tem a ver com essa tradição filosófica da qual Fernando Pessoa é uma expressão maior, e ela utiliza muitas coisas de Fernando Pessoa, né? Ela parafraseia muito, algumas vezes, Fernando Pessoa, para poder tentar explicar ou entender melhor essa relação dolorosa entre o querer amar, experimentar o amor em plenitude, e a impossibilidade disso neste mundo de transitoriedades. Eu vou falar hoje de um livro dela, eu acho até que nós podemos discutir outros livros de Cecília Meirelles em outros vídeos, mas eu vou falar hoje de um livro dela que é chamado Cânticos. Cânticos é um livro que foi deixado depois da morte dela, um manuscrito, e é, portanto, uma obra póstuma, né? E é um livro muito bonito, muito verdadeiro, muito interessante para tratar desses mistérios que a Cecília Meirelles tinha dentro da mente dela. O livro tem como epígrafe o seguinte poema: Dize,
o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que és eterno. Então ela já começa falando sobre isso que nós comentamos agora, né? Sobre essa experiência transitória do mundo e sobre a percepção de que sob essa transitoriedade existe a eternidade. Eu separei aqui alguns poemas de cânticos para nós analisarmos e eu acho que nós poderemos então desenvolver um pouco mais a percepção disso em Cecília Meirelles. Temos aqui o poema 9. Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos e as tuas mãos. E a tua boca anda mentindo, enganada pelos teus sentidos. Faze silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti. A verdade sem palavras, que procuras inutilmente há tanto tempo pelo teu corpo que enlouqueceu. Então a gente vê aqui que Cecília Meirelles está dizendo que a nossa vivência nesse mundo é em grande parte uma vivência de ilusões, né? E a loucura da ilusão nos afasta daquilo que é o real, daquilo que é o verdadeiro. E como Cecília Meirelles gostava muito do Oriente, de uma forma geral, né, ela via na espiritualidade do Oriente essa capacidade de dar ao corpo o seu devido valor, né, principalmente no nosso mundo, em oposição ao nosso mundo, onde o corpo tem um valor absoluto, né? Ela está dizendo aqui que é importante fazer silêncio no teu corpo, né, para que você possa ouvir. Ouvir o quê? Escuta-te. Uma verdade silenciosa dentro de ti. Temos aqui o poema 12. Não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana, que nascem, que crescem, que morrem. Faze a tua palavra perfeita. Dize somente coisas eternas. Vive em todos os tempos pela tua voz. Sê o que o ouvido nunca esquece. Repete-te para sempre, em todos os corações, em todos os mundos. Então aqui ela rebate esse mesmo assunto sob um outro olhar. Os nomes e as palavras que nós temos, essas palavras que designam as coisas do mundo, são palavras efêmeras. Temos que buscar a palavra perfeita. E essa palavra perfeita é a que expressa a eternidade subjacente ao mundo, subjacente ao tempo. Então, temos que ter em nós, ou buscar ter em nós, aquilo que é o absoluto, aquilo que é o eterno e que está presente em todos os corações e em todos os mundos. Vamos agora para o poema 15. Sê o que renuncia altamente, sem tristeza da tua renúncia, sem orgulho da tua renúncia. Abre a tua alma nas tuas mãos e abre as tuas mãos sobre o infinito e não deixes ficar de ti nem esse último gesto. Aqui, poxa, Cecília Meirelles vai muito além na dissolução, né, na entrega total do ser a essa realidade superior, né? Renunciar ao mundo, renunciar às coisas, né? Uma contemplação pura, sem que exista nem tristeza pela perda, nem orgulho pelo que você está fazendo. Isso aí é um eco, nós diríamos, talvez, do caminho do meio do budismo visto pelo olhar de Fernando Pessoa, ou, me parece mais acertado, pela própria percepção de Cecília Meirelles da realidade de uma vida contemplativa. É um abandono desses sentimentos falsos do mundo. Abre a tua alma nas tuas mãos e abre as tuas mãos sobre o infinito e não deixes ficar de ti nem esse último gesto, ou entrar em contato com esse infinito que recebe a nossa alma. Na morte? Não, acredito que não, em vida também. Vamos ao poema 14.
Não digas, este que me deu corpo é meu pai. Esta que me deu corpo é minha mãe. Muito mais teu pai e tua mãe são os que te fizeram em espírito. E esses foram sem número, sem nome, de todos os tempos. Deixaram rastro pelos caminhos de hoje, todos os que já viveram, e andam fazendo-te dia a dia, os de hoje, os de amanhã. E os homens e as coisas todas silenciosas. A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não tem polos, e tu és o próprio mundo. Bom, então aqui ela fala de uma corrente de vida, que é uma corrente de vida eterna, né? É uma corrente de vida que vem do passado e vai na direção do futuro, e do qual fazemos parte genealogicamente, espiritualmente, essencialmente. Essa percepção de que existe uma dimensão da existência, que é uma dimensão maior, que é uma dimensão mais profunda que a minha própria individualidade, né? Que é a individualidade da minha própria família. Isso aí, para ela, e ela define, ela trabalha isso poeticamente, é alguma coisa que ela percebe existir, mas ela não consegue exatamente definir, a não ser nessa perspectiva poética, né, da qual estamos aqui falando. Vamos aqui a um outro poema de Cânticos que também é muito bonito. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acaba todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Esse poema aqui é de uma profundidade assim, mística, sem precedentes, né? Ela tem aqui, ela faz uma reflexão, uma conexão, em grande parte baseada no Eclesiastes, né? No Kohelet. Ela diz que realmente os seres humanos são sempre o que são. Nós somos sempre os mesmos. Nós morremos no amor, renascemos no amor, morremos na tristeza, renascemos na tristeza. Mas ao mesmo tempo, somos sempre outros, porque cada vez que isso acontece, as coisas mudam e somos diferentes. Tudo é transitório nesse mundo, mesmo na constância. Então ela diz que essa percepção da transitoriedade é importante ser adquirida, é importante ser vivenciada, porque a partir dela, nessa vivência, nessa dimensão, nessa percepção, nós conseguimos entender que essa transitoriedade ou a morte é apenas o que é, a transitoriedade. E o que fica, e o que permanece. Isso é o relevante. Ou seja, morres no amor, renovas no amor, é sempre outro, é sempre o mesmo, morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. E por fim, vamos ler aqui um último poema, que é o poema 8, que me parece ser um poema também muito lindo, muito profundo. Não digas, o mundo é belo. Quando foi que viste o mundo? Não digas, o amor é triste. Que é que tu conheces do amor? Não digas, a vida é rápida. Como foi que me diste a vida? Não digas, eu sofro. Que é que dentro de ti és tu? Que foi que te ensinaram que era sofrer? Bom, esse poema aqui é um poema de uma profundidade imensa, né? Quer dizer, você já viu o mundo? Ela se pergunta. Eu já vi o mundo, né? Eu sei o que é o mundo, né? Eu sei o que é o amor. Eu tenho condições de medir a vida. Eu sei quem eu sou, o que é o sofrimento. Isso é claramente um eco, né, do discurso de Deus a Jó,
no último momento, né, quando Jó ele tenta falar alguma coisa e Deus se remete a ele dizendo que não, Jó, você não estava, você não sabe. A tua capacidade de entendimento é pequena, né, diante da grandeza e do caráter incognoscível, né, de Deus. E isso, eu acho que ela remete aí a uma experiência mística, porque de fato no preâmbulo, né, do Cânticos, ela diz o seguinte: Cânticos, oferenda. E ela completa: teu nome é liberdade. Porque a liberdade, diz Cecília Meirelles, a liberdade é o silêncio. A liberdade é a liberdade do mundo. A liberdade é a capacidade de contemplar o mundo e as coisas, de estar além da realidade transitória do mundo. Então, eu diria a vocês que Cecília Meirelles de fato é, né, uma poeta mística, uma grande poeta mística. E a honra para nós brasileiros de termos tido entre nós uma poetisa dessa grandeza, né, nos mostra que o nosso país, a nossa cultura, o universo que nós herdamos, esse universo religioso e espiritual, tem uma grandeza própria e algo a dizer ao mundo, algo a dizer à humanidade, né? E esse algo é aquilo que diz que devemos ser e buscar aquilo que somos verdadeiramente, aquilo que está além da transitoriedade das coisas, aquilo que é eterno. Não o amor da transitoriedade, mas o amor maior e profundo da eternidade. Eu acho que esse é um dos elementos muito importantes da poesia de Cecília Meirelles.